Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais um encontro neste momento em que eu desejo que você esteja super bem. Certamente, do ponto de vista da sua sanidade mental, você está muito melhor, porque você está vendo que a nossa luta a favor de termos uma justiça aqui no nosso país contra o Morcrim que comandou o nosso país, ela está começando a ficar mais concreta na nossa frente. No entanto, pessoas que vivem no mundo paralelo estão enxergando uma outra realidade. Isso acaba, às vezes, até criando algumas perturbações também para nós, porque são levantadas dúvidas. Eu vou esclarecer aqui com vocês algumas dessas situações para a gente espancar de vez qualquer tipo de possibilidade que essas criaturas estão levantando de ter alguma salvação para o inelegível. Se eu pudesse, nessa abertura aqui do nosso encontro, né, trazer uma metáfora, uma imagem, me veio aqui de baratas tentando fugir, depois de terem tomado ali uma dose de inseticida, mas para onde elas vão, elas encontram outra dose de inseticida. E daqui a pouco nós vamos ver muitas dessas criaturas com as perninhas para cima, tremulando, depois de uma overdose de inseticida, né? E cada um ali vai ter um final diferente, mas nenhuma dessas criaturas conseguirá escapar desse local que nós estamos ajudando a arremessá-las, né? Das catacumbas, do ostracismo, desse mundo de onde elas surgiram para infernizar as nossas vidas. Bom, dito isso, vou trazer aqui notícias muito positivas e algumas atualizações também sobre o que está acontecendo nesse outro universo. Mas antes de mais nada, é fundamental te convidar, você que chegou agora ao nosso portal, para se inscrever aqui e participar aqui das nossas atividades, conhecer os nossos vídeos também, compartilhar, enfim. Se puder, dê sempre seu joinha, seu comentário e prestigie também nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes, tá legal? Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. E lembrando e agradecendo a todos vocês pela votação que vocês estão dando no nosso portal para IBEST. Gente, olha, tem muita gente da direita que tem canal forte aí que eles estão também pedindo voto lá para eles para conseguirem esse destaque. Mas nós estamos ali em duas categorias, tá? De jornalista influenciador e de influenciador em política. Esse ano nós estamos concorrendo em duas categorias. Então, se você não votou ainda, vote sempre nas duas e compartilhe no seu WhatsApp. São formas também de a gente chegar e ficar sempre num destaque maior nesses debates políticos aqui no nosso país, tá legal? Bom, vamos aqui a algumas questões que muita gente perguntou nesses 2 dias aqui. Se o Congresso Nacional que está se movimentando, ele pode neutralizar tudo aquilo que o Supremo Tribunal Federal está fazendo. Gente, olha, não tem a menor condição. Isso já há precedentes dentro do Supremo Tribunal Federal. Os ministros estão dizendo, a maior parte dos ministros, vamos imaginar que isso aí seja jogado para o plenário, só terão 2 ministros que vão achar ali que um projeto de anistia ele tem algum tipo de viabilidade, mas não sob aspecto jurídico, sob aspecto moralmente jurídico, mas por serem ali figuras que estão querendo proteger aquele que os colocou lá, e que nós não sabemos exatamente quais foram as promessas que fizeram ali uns para os outros, né? Então, se isso for jogado para o plenário do Supremo Tribunal Federal, qualquer projeto de anistia vai ser considerado inconstitucional, ilegal, portanto não figurará no mundo jurídico, portanto não trará nenhum tipo de efeito prático. E quando nós lemos os editoriais dos jornalões, que representam interesses aqui tradicionais do setor produtivo, setor industrial, setor financeiro aqui no nosso país, até de alguns grupos estrangeiros, a gente vê que não tem chance desse troço prosperar. Vamos pegar aqui a opinião dos principais jornais aqui, conservadores, vamos dizer assim. O Estado de São Paulo colocou em destaque o seguinte editorial: acordo por anistia a golpistas é pornográfico. Então, vejam só como é que eles estão tratando a coisa, né? Urdida nos subterrâneos do Congresso, uma eventual impunidade para os acusados de tramar um golpe de Estado, ora em julgamento no STF, é juridicamente teratológica e moralmente inaceitável. Do mundo do direito, no mundo do direito, a gente às vezes escuta muito essa expressão, teratológica. Teratológico vem do grego, não é? Tera, monstro, absurdo, aberração. Então, eles estão dizendo que é isso. Qualquer situação como essa será uma aberração. E eles vão discorrendo nesse editorial aí, mandando o sapato. Inclusive colocando aqui que nessa monstruosidade, nessa teratologia, o governador de São Paulo está se enfiando, está se chafurdando nessa lama toda. E nós temos que ressaltar
que dessa figura é um golpista mais sofisticado, ele é mais inteligente do que Bolsonaro. Ele é um cara mais habilidoso para manipular a religião também. Ontem ele já jantou com Malafaia, que em breve também terá surpresas na vida dele. Enfim, isso tudo tem que ser observado com muita atenção, mas para a gente ficar tranquilo, a gente vai ficar tranquilo e vigilante, né? Nós temos que denunciar essa história para que em nenhum momento ela tenha condição de prosperar um pouco mais à frente. E não vai prosperar, não irá prosperar. O outro editorial aqui é do Globo de hoje. Anistia é afronta irresponsável à Constituição. Mota deve enterrar a proposta de livrar Jair Bolsonaro e os demais réus depois do julgamento no Supremo. Então, enfim, a coisa está dada. Então, quando esses grupos se movimentam, a gente tem muita coisa além de um simples editorial, tá? Hoje, lendo a coluna do Reinaldo Azevedo, eu fiquei muito contente porque ele usou aqui uma expressão que eu tenho usado há anos aqui com vocês, né? Ele pegou o conto de Machado de Assis para fazer um resumo da leitura que ele fez desses 2 dias de julgamento. E o título da coluna dele é Para alienistas da defesa, Brasil é Itaguaí e nós os malucos. Será mesmo? Então ele vai falando o seguinte, que todas as defesas que nós vimos nesses 2 dias tentaram nos convencer que tudo aquilo que nós vimos, nós não vimos. Que Bolsonaro era bonzinho, que inclusive usaram a expressão, os advogados de Bolsonaro usaram a expressão que ele foi dragado, né? Ele foi dragado para essa trama. Eu acho que ele quis dizer que ele foi tragado, né? Dragado é dragar um rio, né? Enfim. Então, todos os advogados ali se comportaram como pessoas que estão achando que nós somos doidos, nós somos malucos, que nós não vimos absolutamente nada. E aí o relato aqui da coluna do Reinaldo Azevedo é muito interessante nesse sentido, né? E eu sempre disse para vocês que essas pessoas que fazem manifestações pró-Bolsonaro, pró-golpe e tal, eram os canjicas do conto O Alienista de Machado de Assis, que seriam desordeiros, né, que estavam ali dentro do ambiente lunático, querendo tirar pessoas de um hospício, mas também com interesses políticos em meio à bagunça toda que se instaurou ali em Itaguaí. O conto do Machado de Assis é sensacional. Aliás, tem uma coisa tão interessante que o Machado de Assis ele faz uma leitura psicanalítica, né, sociológica, e ele antecipa algo que Freud escreveria 40 anos depois, né, quando ele fala da manipulação de massas, ele fala de ideologia de massas. É muito interessante, né, ter essa percepção de como Machado de Assis foi, de fato, uma pessoa genial, né? E aí o seguinte, Carlos Bolsonaro publicou uma mensagem na sua rede social muito tristinho. Disse ele, nesses últimos dias tenho acompanhado meu pai, que depende de medicações indispensáveis e extremamente controladas para cada hora e situação, com a finalidade de tentar manter a sua saúde. O velho não está bem, mas resiste mesmo enfrentando soluços e refluxos constantes. A presença da família e o carinho de todos amenizam, ainda que um pouco o sofrimento que sente. Olha só, o Carluxo está começando a escrever melhor, né? Dá para entender o que ele está escrevendo, né? Pela primeira vez o texto está com algum tipo de concatenamento. Termina ele. Ele resiste não apenas à fragilidade do corpo, mas também às ilegalidades que o mantêm preso, com a saúde cada vez mais debilitada. Peço que continuem firmes. Não se trata de ser de direita ou de esquerda, mas sim de humanidade. Puxa vida, Carluxo, a gente fica quase com os olhos aqui lacrimejando diante de tanta humanidade que vocês têm, né? E aí, comentários aqui que a gente vê na publicação do Carluxo. Esse FND Mig escreveu, nunca senti isso por ninguém, apenas pelo seu pai. O prazer de ver alguém que merece sofrer sofrendo. E por aí vai, né? Muitos memes na sequência, né? Aqui tem um aqui que eu achei interessante. Tentativa de golpe gera julgamento e prisão. Aqui, parafraseando aqui a forma como o poeta popular Gentileza, escrevia nas ruas do Rio de Janeiro. Então, uma coisa muito interessante é o seguinte, é que ontem, na defesa do Braga Neto, o advogado disse, olha, meu cliente, se ele for condenado, ele vai ser condenado à prisão perpétua, porque ele já é idoso e tal. Olha só, mas esses caras todos não eram patriotas? Eles não diziam que morreriam pela pátria? Não fizeram esse juramento? Ué,
Quando eles entraram nesse negócio aí, a conta era essa, né, Carluxo? O seu pai não é corajoso, não é patriota? Não daria a própria vida pelos seus ideais de defesa da pátria? Então, tá dentro do jogo, amigo. Então é o seguinte, ó, esperou o contato e o contato veio. E o contato veio machucando, né? Que o papai tá todo cambaleante. E aí é o seguinte, parcela desse mundo paralelo ainda continua com isso. Só mais uma vez, estamos a um passo de mudar tudo no Brasil. Gente, vocês não têm vergonha na cara mesmo, não, né, senhor Gustavo Gaia? Vocês estão. Olha só, vieram com o artigo 142, manifestação na frente do quartel, e pararam as estradas, e tudo isso achando que ia dar uma coisa. E manifestação em 7 de setembro, e ameaça ao ministro Alexandre de Moraes, e depois articulação de golpe. Foi tudo falhando e você sempre dando esperanças para os canjicas, né? Vão. E a gente sempre dizendo aqui, ó, vocês vão quebrar a cara, vocês vão para a cadeia, os líderes ficam soltos, e depois aparece um Gustavo Gaia, com a maior cara de pau, vendo as pessoas se ferrarem, mas ainda continuam insuflando as pessoas, né? E vão quebrar mais a cara ainda. Essa criatura ontem manifestou uma tristeza muito grande. Está todo tristinho porque a defesa do senhor Jair e da ética terva, né, foi muito ruim para ele, né? Então ele comentou aqui, vou pegar um trechinho para vocês. Submetido no mundo inteiro. Nada disso foi explicitado e abordado. Pelo contrário, as expressões utilizadas, e eu separei aqui só algumas para vocês entenderem, foram alguma coisa como imputatio delite, que é o baricentro, pretender dar-se tipicidade, temos a punibilidade do início de execução equiparada ao delito consumado, emprestar-se uma expansão, são termos realmente utilizados na do artigo 10º, eu nem sei o que é. Aí ele tá falando da terminologia que os advogados de defesa usaram para tentar engabelar ali os magistrados, coisa que não vai acontecer, de dizer que ninguém viu nada do que aconteceu, né? Expressões, alto grau de colegialidade exteriorizada. Aí veio o desespero dele. Exteriorizada. Cara, puta merda. Meu amigo. Outro tá esperando o contato tá vindo lá. Puta merda. Algum de vocês no chat, nos comentários depois, algum de vocês entende algum desses termos? Então ele está o seguinte, amigo, é porque ele está querendo que os advogados fizessem uma linguagem para o gado. O gado não entende nada que está acontecendo do ponto de vista da lei, da organização da justiça aqui no nosso país. Então, ele está preocupado. Mas ele está com uma preocupação maior, gente, porque está ganhando mais destaque a procura que a justiça norte-americana está fazendo sobre os negócios dele. Essa matéria aqui muito interessante. Justiça dos Estados Unidos liga Paulo Figueiredo a esquema de fraude bilionária trumpista. Isso aí está começando a ficar mais claro lá para os norte-americanos. A matéria aqui veio da agência pública. A empresa do influenciador brasileiro está intimamente ligada a atuações de Eduardo Bolsonaro com a gestão trumpista. É citada em ação na justiça americana sobre transferência de $140 mil feita por chinês e sócio de Steve Bannon. Dias depois de Trump ter anunciado tarifa de 50% sobre importações do Brasil para os Estados Unidos, Paulo Figueiredo afirmou que um podcast está 100% convencido que as tarifas foram um movimento correto para o Brasil. No fim de julho, Trump formalizou as sanções e parará. Enquanto isso, na Justiça dos Estados Unidos, uma empresa de Figueiredo é objeto de apuração com base no Código de Falências e na Lei de Dívidas e Créditos de Nova York. A ação é relacionada a um caso de falência que busca recuperar transferências que teriam sido parte de uma fraude bilionária liderada pelo magnata chinês trumpista Miles Guo, de acordo com as apurações da Pública e da Mother Jones Mag. Ele foi condenado por 9 crimes, o chinês, né? Entre eles lavagem de dinheiro e organização criminosa. Autoexilado nos Estados Unidos desde 2015, Gu foi colaborador e financiador de Steve Bannon e ex-estrategista de Donald Trump e aliado da família Bolsonaro. Então a chapa está esquentando aí, né? Para vocês aí também nos Estados Unidos. Em breve teremos mais desdobramentos. Quando essa primeira leva for para a cadeia, a gente vai ver as depurações.
E essa criatura aí, vamos aguardar que a gente sempre acerta previsões aqui, né? Vou cravar um aqui para vocês. Essa criatura estará de volta ao nosso país com a senhora Carla Zambelli e outras figuras que escaparam aqui. É só dar um tempinho aí que as coisas estão mudando muito lá fora, mais do que essa gente poderia imaginar. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!